Carta a um jovem estudante. Persistência e superação em tempos turbulentos. Prezados estudantes, estamos chegando ao final de mais um período letivo. Em primeiro lugar, eu quero expressar a minha satisfação pela oportunidade que tive de compartilhar com vocês um pouco de minha experiência nesse nosso caminhar juntos pela disciplina. Isso mesmo, estivemos juntos estudando nessa jornada. Talvez vocês achem estranho ouvir isso, mas o professor, por mais que domine um determinado conteúdo, sempre estuda para ensinar. Como disse o poeta Guimarães Rosa, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. O conhecimento é ilimitado e jamais viremos a saber tudo, sequer sabemos uma fração suficiente de uma determinada área do conhecimento. Como bem nos ensinou Hesíodo, ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Bom que escuta os conselhos dos homens judiciosos. Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, um homem inteiramente inútil. Penso como Hesíodo. Ótimos, se não podemos vir a ser, devemos nos esforçar para sermos bons. Devemos ter nossos corações despertos ao ouvir quem bem fala. A opção de fechar os olhos e tapar os ouvidos a quem tem algo a dizer nos torna, segundo Hesíodo, homens inteiramente inúteis. Agradeço, pois, a todos vocês que, durante todo este período letivo, estiveram aqui juntos, do outro lado da tela de um computador ou celular, me ouvindo falar sobre química e suas aplicações em vários contextos, incluindo sob uma visão histórica. Estejam certos de que eu também estava bem atento, aqui, deste lado, ouvindo a sabedoria que vinha de cada um de vocês. Sim, aprendi com cada um de vocês. Alguns me auxiliaram, inclusive com a internet, com o Teams, com alguma crítica ou sugestão. Cada encontro entre duas mentes abertas sempre resulta em alguma transformação, desde que estejamos preparados para receber e acolher diferentes ideias. Não quer dizer que devamos aceitar tudo o que nos chega, mas devemos ouvir, refletir, processar e tirar nossas conclusões sobre o que ouvimos. Devemos ser críticos e pensar com independência. É o que busquei despertar em vocês, em linha de pensamento com o que nos ensinou Jean Piaget, o grande educador do século XX. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Vi em muitos de vocês, especialmente naqueles que me brindaram com suas falas e questionamentos, que eu estava lidando com pessoas de aptidões destacadas, intelectual e moralmente. A cada aula, a cada troca de experiências, crescia em mim a convicção de que a geração atual está se preparando para conduzir melhor os destinos desse país. Estejam certos de que procurei fazer o melhor, em resposta às circunstâncias excepcionais pelas que todos passamos. Foram muitos os desafios, especialmente quando abordamos um tema acadêmico que envolve tantos conceitos e que demanda tanta prática de exercícios. Fazer tudo isso presencialmente, em sala de aula, já é uma tarefa desafiadora. Realizar isso remotamente, por trás da tela de um computador, requer uma metodologia totalmente nova, atrelada à tecnologia digital. Como professor, confio no potencial dos estudantes e procuro deixar que revelem suas habilidades individuais. Como nos aconselhou Rousseau, uma das mentes mais brilhantes do iluminismo, tornai vosso aluno atento aos fenômenos da natureza, e logo o tornareis curioso. Mas, para alimentar sua curiosidade, nunca vos apresseis em satisfazê-la. Colocai questões ao seu alcance e deixai que ele as resolva.
que nada ele saiba porque lhe o dissestes, mas porque ele próprio compreendeu. Não aprenda ele a ciência, mas a invente. Procurei me ancorar nos conselhos de Rousseau, colocando para vocês problemas que eu tinha segurança conseguiriam com esforço resolvê-los. Meu propósito foi despertar em cada um a curiosidade pelo assunto que discutíamos, mostrar a beleza de se conhecer alguns dos muitos segredos da natureza da matéria e mostrar como nós, químicos, herdeiros de uma longa tradição de filósofos e alquimistas, somos capazes de perscrutar o mundo invisível por meio de técnicas espectrométricas para, com isso, dominar muitas transformações que nos permitem criar novas moléculas, seja para fins úteis, como novos medicamentos, ou apenas pelo gozo estético. Tive a grata satisfação de ver o empenho dos que não só sobraram diante da tempestade da pandemia e chegaram firmes ao final, com a determinação resoluta de superar todos os infortúnios. Tive também a felicidade de ouvir de muitos o reconhecimento pelo, ainda que limitado, esforço que empreendi. Preocupo-me veramente com os que permaneceram em silêncio durante todo o semestre letivo. Entendo a diversidade da natureza humana. Muitos não se sentem à vontade para se expressar diante de um grupo. Alguns me escreveram em particular. Com esses conversei e procurei esclarecer os pontos levantados, para mostrar o caminho, sem me apressar em satisfazer prontamente as suas curiosidades. Estive disponível durante todo o semestre, incluindo finais de semana, sem qualquer restrição. Respondi mensagens à noite, pela manhã, enfim, em todos os horários. Mas, como eu disse, minha preocupação sempre foi com os silenciosos, pois nunca pude saber exatamente como ajudá-los nas suas demandas. Certamente, a turbulência do momento excepcional da pandemia foi mais sentida por alguns que, devido a compromissos com o trabalho, a casa e a família, não puderam se dedicar mais inteiramente aos estudos. Alguns não conseguirão aprovação, não por limitação intelectual, mas pelos mais diversos motivos. A você que se encontra nessa situação, dirija algumas palavras. Saiba que o mais importante na vida é a sua paz de sentimento. Não se sinta menor por não ter alcançado a aprovação nesta ou naquela disciplina. O importante é que você tenha consciência pacificada de que fez o melhor que pôde, dentro das condições que teve. A vida continua e os desafios não terminam aqui, com o final do semestre letivo. Você é jovem e tem muito tempo pela frente. Encare essas circunstâncias impostas pela pandemia como uma oportunidade para aprender coisas novas e se fortalecer para os futuros desafios. Eu não poderia deixar de dizer que as dificuldades, anseios e incertezas que senti com esse novo modelo de ensino têm sido compartilhados por todos os meus colegas professores do Departamento de Química, com os quais tive a oportunidade de conversar. Houve um movimento geral dos docentes no sentido de se fazer o melhor para os estudantes, compreendendo que muitos teriam dificuldades para além dos limites acadêmicos. Esse movimento resultou em várias ações, como elaborar a forma das videoaulas, disponibilização de horários extras para atendimentos aos estudantes e muito mais. Infelizmente, alguns alunos não viram ou não compreenderam todo o esforço feito pelos docentes, imputando a eles responsabilidade por algum tipo de fracasso pessoal. Essas atitudes apenas contribuíram para o desalento de alguns docentes, que perderam um pouco do brilho nos olhos diante da tarefa hercúlea que lhes foi imputada. O importante é termos, todos nós, professores e estudantes, nos dedicado ao melhor cumprimento de nosso papel. Como professor, minha maior esperança
é de ter acendido pelo menos um lampejo de curiosidade em algumas mentes, que, tenho absoluta certeza, criará um caminho novo para nossas vidas, inventando coisas que farão o mundo progressivamente melhor. Um grande abraço para todos vocês e que tenham todos uma boa jornada na caminhada a seguir.